Dias Toffoli atuou como bombeiro para diminuir a irritação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com essa operação da PF que vasculhou o gabinete do líder do governo na casa, Fernando Bezerra. O presidente do Senado, Alcolumbre, se disse perplexo com a operação, interferência, e anunciou que a casa vai questionar a decisão do ministro Barroso de autorizar a busca e a apreensão. Barroso, por sua vez, respondeu, como a gente já anotou aqui, que a ação foi técnica e republicana. E o Toffoli falou com Alcolumbre por telefone para tentar botar panos quentes. Para aliados do senador do DEM do Amapá, o presidente do STF teme que a crise acabe instigando o Senado a retaliar a corte de alguma forma. Atualmente, um grupo de parlamentares quer criar a CPI dos Tribunais Superiores, mais conhecida como CPI da Lava Toga, e o Alcolumbre, o próprio líder do governo, alvo da operação da PF, no entanto, vem se posicionando contra essa comissão parlamentar de inquérito. Registra, então, a Cruzoé. A gente tem falado desse assunto, muita gente no Senado estava querendo instalar a CPI da Lava Toga. Na última hora, houve uma retirada de assinatura do senador Eumano Ferrer, que depois de desaparecer, foi uma retirada literal e completa. Então, de acordo com essas informações, não são nossas fontes, o Dias Toffoli está botando panos quentes, possivelmente, Zé Maria Trindade, porque teme ser investigado por uma CPI, então não quer elevar o nível do atrito. Diga aí. Pois é, ufa, viu? Que semana é essa? Uma semana de definições aí. A volta do presidente Jair Bolsonaro, né, que agora já tem, inclusive, o primeiro despacho, nós vamos falar disso depois. Também a definição na PGR, que já tem o novo Procurador-Geral da República, Raquel Dodge, é passado no Ministério Público Federal, pelo menos na gerência, né, ela continua subprocuradora da República. Também a votação no Congresso, falta a sanção do presidente da lei que regulamenta as eleições do ano que vem, né, tipo uma mini reforma política. E, finalmente, agora, esses últimos debates de hoje, uma sexta-feira quente. Olha, Felipe, é o seguinte. Primeiro, a decisão do ministro Edson Fachin desafia o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e mostra que, aqui em Brasília, um cargo pode ser muito maior do que o seu ocupante. Já vi isso acontecer várias vezes. Pessoas que têm liderança própria, que chegam em cargos menores e transformam aquele cargo ali em um cargo importante, porque a importância está exatamente no gestor. Ao tomar medidas assim, o presidente do Supremo acaba se apequenando e transforma a segunda turma numa turma superior ao plenário. Uma decisão desta tem que ser de plenário, até porque deve-se definir uma jurisprudência para a segurança jurídica do país. Como está, não pode. O COAF, Jair Bolsonaro, tinha dados que eram usados em várias investigações. O presidente Dias Toffoli, numa decisão liminar, suspendeu o uso de informações do COAF, e eu gosto de insistir que não foi só do COAF, também da Receita Federal. Eu já tentei calcular e não consegui, através de vários dados, somar qual é a repercussão dessa decisão. Vários inquéritos e vários processos. A Polícia Federal determinou por escrito, foi uma ordem da Polícia Federal, de interromper todos os processos, inclusive de investigação, que tenham como base dados do extinto COAF e também da Receita Federal. Nos estados, o mesmo aconteceu. Afinal, é uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Como você disse, o Dias Toffoli se aproveitou ali de um pedido do senador Flávio Bolsonaro e tomou uma estranha que fez colocar na geladeira vários processos importantes pelo país afora. Agora, é interessantíssimo esse caso do Senado Federal, porque o presidente, Davi Alcolumbre, ele só reagiu depois de fustigado ali pelos velhões da casa. É o que eu chamo de turma do chá das 5. As pessoas que acham que o Senado Federal é encontro de velhos amigos e cheios de prerrogativas. Não é isso? São representantes dos estados, 3 para cada estado, independente do tamanho de cada estado. Isso para dar um mínimo ali de moralidade na coisa. Também a divisão do poder entre os municípios, né, que são os estados. É por isso que o Senado ele tem 81 senadores, 3 por estado. São Paulo tem 3 e Roraima também tem 3. Tem o maior número de habitantes e de eleitores. Pois bem, o Senado Federal reagiu fortemente
e disse que não queria ficar como normal que Polícia Federal entrasse e revirasse computadores, gavetas de senadores e chegasse à liderança do governo. E aí alguns choraram pelos cantos, dizendo, gente, se faz isso com o líder do governo, o que fará com o senador de baixo clero, né? Mas não são todos que apoiam esta reação do presidente Davi Alcolumbre. Ele foi forçado pelo grupo ali do Sarney, do Renan, e é por isso que eu digo que ele está cada vez mais parecido com o Renan. Deve se olhar no espelho e se sentir um quase Renan Calheiros. Eu acho que não é normal. Absolutamente não é normal que a polícia entre no Congresso Nacional. São pessoas que nós elegemos, que nós depositamos a nossa mais íntima confiança, que vai a Polícia Federal, invade o Congresso Nacional, invade o gabinete. Mas se eu não acho normal isso, é normal que um representante do povo, um deputado e um senador, possa praticar crimes. Se não houver a prática de crimes, jamais a polícia irá bater as portas do Congresso Nacional. É só ninguém blindado nos dias de hoje. Houve um momento em que se aceitou, era a imunidade parlamentar. O deputado e o senador tinham imunidade total, imunidade mesmo. Isso porque se acreditava que esta imunidade era para ser usada em defesa do cidadão. Imune, o deputado e o senador poderia sair em defesa de qualquer um de nós. Esses senhores sequestraram essa palavra e essa função de imunidade e começaram a usá-la para proteger dos seus crimes, ou seja, praticar crime, entrar no Congresso Nacional e ficar imune. Foi aí que o próprio Congresso entendeu que tinha que limitar. E aí ficava o seguinte, o Congresso aprovava quando a abertura de inquérito ou de processo. Nunca aprovava. A coisa evoluiu. A imunidade ficou para voto e palavras, né? E agora, muito mais. O Supremo descartou a possibilidade de certas regalias, quer dizer, crime praticado fora do mandato não pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Esse é o andamento. Então, resumo, se eu não acho normal, não acho normal. Se não querem que a Polícia Federal bata as portas do Congresso, que não pratiquem crimes, e não esse tipo de reação. E reagiu muito bem em nota oficial o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu gostei até da frase, quer ver? Eu vou ler aqui literalmente. Eu só faço o que é certo, justo e legítimo. Eu vou falar de novo para que os ministros do Supremo e juízes em geral aprendam essa frase. Eu só faço o que é certo, justo e legítimo. É isso que tem que fazer um juiz. É assim que tem que ser. Seja com quem, não é nem contra, seja sobre quem for. Não é contra. O Supremo, nem o ministro Luiz Roberto Barroso está contra o Congresso Nacional. Apenas fazendo andar uma instituição. Agora, Bruno, você disse muito bem. A igualdade aí, esse tipo de socialismo reserva do ministro, que é partidas iguais, a partida tem que ser igual, né? Mas o importante mesmo é isso que você falou, regras, leis.